e todos ficaram repletos do Espírito Santo. Se tem uma coisa que nos deixa aflitos, é quando nós estamos diante de uma pessoa que fala uma outra língua e que nós não compreendemos. Quando nós não entendemos o código linguístico do outro, a gente se sente perdido. Mas tem algo que pode nos salvar. É a caridade, é a solidariedade, é o amor. Quando eu cheguei pela primeira vez na França, no dia 28 de agosto de 2002, eu não falava nada em francês. Mal conseguia falar je ne parle pas français, ou seja, não falo francês. E eu cheguei em Paris, precisava pegar um outro avião para uma outra cidade. E como tinham comprado o meu bilhete, naquela época não era tão moderno quanto agora, eu tinha que ir no balcão e pedir o meu bilhete, o meu ticket. E quando eu estava ali, eu me senti tão aflito, porque eu não conseguia expressar que eu precisava pegar o meu bilhete lá no balcão. E tentei falar com um, não consegui, tentei falar com outro, não consegui. De repente, uma jovem senhora se coloca ao meu lado e ela me dá um sorriso. Ora, me deu um sorriso, eu já sinto como um sinal de Deus, é aqui. Comecei a tentar falar com ela. Hablas espanhol? Não. Fala italiano? Não. Eu falava um pouquinho dessas duas línguas. Tentei até inglês. Ela falou, não, só francês. E eu então comecei a fazer gesto, bilhete, ticket e tudo mais. Ela disse assim, ela foi lá, perguntou meu nome, isso eu sabia, quel est votre nom de família, qual é o vosso sobrenome, eu disse, Nascimento de Jesus. E ela então foi, pegou o ticket e me deu. Eu fiquei tão feliz, eu senti tanta ternura naquela mulher que eu tinha vontade de dar um abraço nela e falar com ela e conversar, e eu não pude. Mas ali nós falamos a linguagem do amor, né, da caridade, da simplicidade. E esta é a principal linguagem que nós precisamos aprender, independentemente da nossa nacionalidade, independentemente da nossa religião, independentemente da nossa orientação política, independentemente da nossa condição social, nós, independentemente de tudo, precisamos aprender esta linguagem, a linguagem do amor. Eu falo isso porque nós celebramos no domingo passado, na Igreja Católica, a festa de Pentecostes. É essa festa do cumprimento da promessa de Jesus. Ele disse que enviaria o Paráclito, o Consolador, o advogado que sustentaria os discípulos e discípulas de Jesus nessa sua missão de continuar a obra do Mestre pelo mundo. Essa promessa se realiza então no dia de Pentecostes. E o texto clássico para essa solenidade é o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. É o dia feliz em que o Espírito Santo desce sobre os apóstolos e sobre Nossa Senhora, e eles então são capacitados, eles são enviados para continuar a obra então de Jesus no mundo. E esse texto, ele cheio de simbologias, cheio de teologia, cheio de catequese. Um primeiro aceno, um primeiro aspecto que nós poderíamos aprender desse texto é o seguinte: Pentecostes era uma festa agrícola, de modo especial a celebração da colheita do trigo e da cevada. Mas depois de algum tempo, essa festa se transformou numa festa religiosa, da cultura judaica, do mundo judaico, da religião judaica. Se tornou a festa da aliança, do dom da aliança. O dia em que os judeus então celebram o dom da aliança, o dia em que Moisés recebe no Monte Sinai as tábuas da lei. Essas leis que vão funcionar como balizas, como referências para esse povo que caminha pelas estradas desse mundo. Então, é a festa da aliança, é a festa da lei. Ora, Lucas, que é o contrário de João, que situa o sopro do Espírito Santo logo depois da ressurreição, Lucas vai situar esse cumprimento da promessa de Jesus justamente no dia de Pentecostes, para dizer o seguinte: o Espírito Santo é a nova lei dada por Deus. O Espírito Santo é a nova lei não mais inscrita em tábuas de pedra, mas no coração do ser humano. E é interessante que nesse texto dos Atos dos Apóstolos, nós vemos algumas manifestações da natureza: o vento, o ruído, o fogo. No Antigo Testamento, essas manifestações na natureza indicam algo muito importante. Indicam, como lá no Sinai, indicam a presença de Deus, a epifania de Deus. Essa palavra do grego que significa
manifestação de Deus. Então significa que ali Deus está se manifestando. E estes apóstolos, esses discípulos e discípulas de Jesus que ali estão, eles então são envolvidos pelo fogo do Espírito Santo. E aí o apóstolo o Lucas fala que sobre eles descem como que línguas de fogo. Essas línguas de fogo que fazem com que eles se tornem capazes de ser compreendidos, de comunicarem a boa nova. Tanto é verdade que todos aqueles que estavam ali nas cidades ali citadas, que representavam o mundo conhecido da época, conseguem compreendê-los na sua própria língua, como se estivessem falando na sua própria língua, ou seja, eles conseguem se comunicar. E aí a gente fazendo um paralelo com Gênesis 11, nós vamos perceber que Pentecostes é o contrário do que aconteceu em Babel. Em Babel, homens e mulheres movidos pelo egoísmo, movidos pela ganância, pela autossuficiência, têm a sua linguagem confundida e não conseguem se comunicar. Aqui, estes homens e mulheres, eles unidos pelo amor, unidos pela força do amor, porque o Espírito Santo é o amor do Pai e do Filho, eles conseguem, apesar das diferentes línguas que ali estavam presentes, eles conseguem se comunicar e fazer-se, entendidos naquele contexto. Por quê? Porque a principal linguagem, como eu disse no início dessa reflexão, que o Espírito Santo nos ensina a realizar, a viver na vida, é a linguagem do amor. É a linguagem deste amor que se traduz em cuidado, em serviço e todos esses valores que tornam a nossa vida mais bela. Aliás, São Paulo, na carta aos Coríntios, vai trabalhar muito essa questão dos dons. Ele vai dizer que são vários os dons que os seres humanos recebem, são vários os dons, os carismas que nós recebemos, mas um só é a fonte desses carismas, é o Espírito Santo. E além disso, esses carismas, esses dons, eles acontecem na nossa vida, eles nos chegam para que sejam colocados para o serviço dos outros e não para nos exaltar, e não para cairmos na competição. A comunidade de Corinto deu muito trabalho para São Paulo. Como às vezes, infelizmente, acontece também nas nossas comunidades, na nossa família, ao invés de nós colocarmos nossos dons a serviço dos outros, para que o nome de Deus cresça, para que o amor aconteça, nós muitas vezes projetamos o nosso próprio ego. Fazemos dos dons um modo de nos auto-exaltarmos. Então, o amor aliás, São Paulo depois nessa mesma carta aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, vai fazer o elogio do amor. O amor é paciente e bom, tudo crê, suporta, espera. Esse hino tão belo, a caridade. E ele vai dizer, nós podemos ter todos os dons, mas o dom principal é o dom da caridade. Então, o Espírito Santo é aquele que nos dá dons, é aquele que nos ajuda a produzir frutos. Um dos critérios para que nós possamos perceber se realmente somos conduzidos pelo Espírito Santo são os frutos das nossas palavras, das nossas atitudes, das nossas ações. No contexto atual de modo especial, onde nós vemos crescer, infelizmente, a intolerância, o racismo, o preconceito, a briga, discursos de ódio, e por aqueles que nos representam, que deveriam nos ajudar a dar uma palavra que gera vida, neste mundo nós somos chamados a produzir esses frutos. São Paulo, na carta aos Gálatas, ele vai dizer de alguns frutos do Espírito, que são a alegria, a paz, a benignidade, a bondade. Ele vai falar também dos dons da carne, ou seja, aqueles que são frutos da nossa fraqueza, o ódio, as rixas, os ciúmes, discórdia, divisão. Onde há essas realidades, não há presença de Deus. Então, tem um dom que a gente pode pedir de modo especial, que é o dom do discernimento. Discernir entre o bem e o mal. Escolher o bem. Ter a sabedoria para escolher o bem. Porque às vezes a gente sabe ou finge não saber onde está o bem. Mas aí nos falta sabedoria para abraçar esse bem. Para abraçar esse bem e produzir esses frutos. Jesus vai falar, a árvore boa dá bons frutos, a árvore má dá maus frutos. Então, olhemos para os frutos, seja na nossa própria vida, olhemos para os frutos também na nossa sociedade, no mundo de hoje. É muito perigoso a gente, às vezes, ter um discurso religioso que é bonito, aparentemente é bonito, mas com frutos que não tem nada a ver com a palavra de Deus.
Aqui nós temos alguns que nos são dados por São Paulo: alegria, paz, benignidade, bondade, concórdia e tantos outros, né? A humildade, a simplicidade. E tantos outros que ferem a nossa dignidade, como ódio, as rixas, ciúmes, discórdias, divisões e tudo mais. Então, vamos pedir de modo especial, nesse tempo em que acabamos de celebrar Pentecostes, que o Senhor nos dê a graça desse discernimento e, sobretudo, não importa a minha religião, não importa a minha orientação política, não importa quem eu seja, mas o importante é conduzir a minha vida pela linguagem do amor. Porque falando a linguagem do amor, mesmo que nós não consigamos entender o código linguístico do outro, nós estaremos sendo capazes de nos comunicar e comunicar a vida. Deus te abençoe e Deus abençoe sua família.